Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos também a mais um comentário do Livros da Bíblia. Se você é um amante das Sagradas Escrituras, professor, pregador ou mesmo um cristão que ama a leitura da Bíblia Sagrada, este canal tem o interesse de lhe ajudar a compreender melhor cada um dos livros da Bíblia. Aqui nós temos o comentário dos livros da Bíblia de Gênesis até o livro de Oséias, que estaremos gravando hoje. Nosso objetivo é chegar até o livro do Apocalipse. O assunto de hoje, Oséias, o inexplicável amor de Deus. Meus irmãos, o livro de Oséias é o 28º livro da Bíblia e é o primeiro entre os profetas menores. O assunto de hoje é o livro do profeta Oséias. Meus irmãos, para iniciar a nossa lição, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico em que o nosso irmão Oséias está inserido. Precisamos ter em mente que os profetas menores, nenhum deles profetizaram durante o exílio. Isso significa que os profetas menores estão divididos entre aqueles que são antes do exílio e aqueles que são posteriormente ao exílio. O nosso irmão Oséias, ele é anterior ao exílio, tanto da Babilônia como também da Assíria. Isso significa que para nós entendermos melhor o livro de Oséias, precisamos compreender que Israel ainda não foi deportada para a Síria, Judá ainda não foi deportado para a Babilônia, portanto, ambos os reinos são vizinhos. Acompanhe na sua tela. Observe no mapa que esta era a situação geográfica de ambos os reinos quando o irmão Oséias profetizava. Oséias foi profeta no reino do norte e foi contemporâneo do profeta Amós. Ambos profetizaram para o reino do norte, que é Israel. No seu livro, no livro de Oséias, Israel às vezes é chamado de Jacó e às vezes é chamado também de Efraim. Oséias também foi contemporâneo de dois profetas do reino do sul, Judá. Foram os profetas Isaías e Miqueias. Na época de Oséias, portanto, havia dois profetas no reino do norte e dois profetas no reino do sul. Isso não significa que todos se conheciam, assim como não significa que iniciaram e terminaram seu ministério juntos, mas apenas que por um período de tempo profetizaram na mesma época. Oséias foi preciso ao nos informar que o seu ministério foi cumprido na época do rei Jeroboão II, que era rei em Israel. Ao mesmo tempo em que no reino do sul haviam os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O que coloca o profeta Oséias exatamente no livro de 2 Reis, mais precisamente entre os capítulos 15 ao capítulo de número 20. Se nós quisermos conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico que vivia Oséias, existe também o complemento de 2 Crônicas, do capítulo 26 ao 32, que narra também um pouco desta mesma época. Oséias é conhecido como profeta do amor de Deus, o seu nome significa salvação, ele foi casado com uma mulher chamada Gomer, que significa acabado, completo ou finalizado, e seu ministério teria durado aproximadamente 58 anos, segundo o que está registrado nos escritos de Champlin. Continuando, meus irmãos, vamos agora falar sobre o casamento do profeta Oséias e também a sua mensagem profética. A Bíblia Sagrada não nos diz como foi o início da vida ministerial do profeta Oséias e nem nos conta a sua chamada. A Bíblia Sagrada já inicia o seu livro nos informando que Deus dá uma ordem ao profeta que ele devia casar-se com uma mulher de prostituição.
Por interpretação, alguns consideram que a esposa do profeta teria adulterado após o casamento. Porém, aqui no nosso canal nós vamos considerar a literalidade do texto, onde a Bíblia nos informa que sim, ela era uma mulher prostituta quando Deus ordenou que Oséias se casasse. O nome desta mulher era Gomer. Gomer, juntamente com Oséias, tiveram 3 filhos. Esta parte da história é abordada no capítulo 1 e no capítulo 2. Quando se inicia o capítulo 3 do livro de Oséias, Oséias já está separado, porque Gomer havia abandonado seu casamento e voltado para o templo de Baal para servir como prostituta em meio aos cultos pagãos. No capítulo 3, Deus ordena ao profeta que tome a sua esposa novamente, reatando o seu casamento. O que Oséias faz quando ele precisa comprar a sua esposa, possivelmente para poder pagar pelos serviços que ela já estava prestando ao templo, e ela então retorna para sua casa. Precisamos crer de que essa história do livro de Oséias, o seu casamento, a prostituição da sua esposa e também os seus filhos, ocorreram de uma forma real e não é uma história simbólica. E também a história do relacionamento matrimonial do profeta Oséias é um paralelo representativo do amor de Deus para com o seu povo Israel. Acompanhe na sua tela. O casamento de Oséias e sua mensagem profética. Meus irmãos, abordando aí o casamento, o adultério e a restauração no matrimônio de Oséias, nós vamos verificar uma certa similaridade no relacionamento entre Deus e o seu povo. Primeiro, o casamento de Oséias representa o compromisso entre Deus e Israel, quando livre da escravidão do Egito, fez aliança com Deus no Monte Sinai. Segundo, falando sobre o adultério no casamento de Oséias, também representa que quando Israel foi inserido na terra prometida, devia fidelidade a Deus por causa da aliança, porém serviu a outros deuses, que seria um adultério espiritual. Quando Deus ordena que o profeta Oséias reate o casamento com a sua esposa, nós temos aí a restauração, que significa também no relacionamento entre Deus e o seu povo, de que Deus rejeitaria Israel, assim como Judá. Porém, ele reuniria seu povo novamente sob a liderança de um único líder, que seria o Messias. Vamos falar agora, meus irmãos, sobre os 3 filhos deste relacionamento. Há muitas interpretações diferentes acerca destes fatos. Alguns dizem que nenhum dos 3 filhos pertencia a Oséias. Outros já dizem que os 2 primeiros eram de Oséias e o terceiro não. Seria este o fruto de um adultério, razão pelo qual o nome da criança significava quebra de relacionamento. Este canal, porém, vai utilizar a interpretação de que os 3 filhos são de Oséias e de Gomer, e outros filhos Gomer teria tido fruto dos seus adultérios e que não pertenciam ao nosso irmão Oséias. Independente de qual interpretação se utilizar, o fato é que os 3 filhos com os seus nomes representam uma mensagem profética contra Israel. E independente de que se era filho ou se não era filho de Oséias, as interpretações proféticas são as mesmas. Acompanhe na sua tela. Os filhos de Oséias e sua mensagem profética. Nós temos aí primeiro os nomes. O nome do primeiro era um filho chamado Jezreel, significa espalhará ou semeará. A mensagem que o seu nome trazia era o seguinte: Deus dispersaria Israel e o semearia entre outras nações, trazendo aí à memória o exílio que ainda iria acontecer.
O segundo era uma filha, que chamava Ló-Ruama, que significa desfavorecida ou sem compaixão. A mensagem do seu nome é que Deus não teria misericórdia de Israel e traria o juízo sobre eles, que seria trago através da Assíria. O último filho seria Lo-Ami, que significa não meu povo, cuja mensagem Deus estava rejeitando Israel por causa da quebra da aliança. Na ocasião, meus irmãos, o livro de Osés está tratando especificamente com o povo de Israel, quando se utiliza a interpretação dos nomes dos 3 filhos. Por enquanto, o reino de Judá estava guardado debaixo da proteção de Deus. Vamos falar agora, meus irmãos, sobre a acusação contra Israel. Os filhos do profeta Osés já mencionava que uma grande punição estava prestes a chegar para o povo de Deus. E Deus levanta o profeta Osés justamente para poder revelar ao povo a razão pelo qual eles seriam escravos e deportados para a Síria. A principal razão pelo qual Deus estava irado com o seu povo era a idolatria. Meus irmãos, desde quando Israel saiu do Egito, o Egito nunca saiu de Israel, e no Sinai fizeram um bezerro de ouro. Quando entraram na terra prometida, ao invés de expulsar os cananeus, passaram a conviver com eles e a adorar aos deuses cananitas. Quando a nação de Israel se tornou uma monarquia, os acordos políticos de Salomão trouxeram várias princesas para dentro do reino e com ele os seus deuses estranhos, que passaram a ser cultuados no meio do povo de Deus. Quando houve a divisão das tribos entre Reino do Norte e Reino do Sul, ocorre que Jeroboão, que estava no Reino do Norte, fez um altar com um bezerro de ouro e uma adoração a Baal. O receio de Jeroboão é que se o povo descesse para Judá, aonde estava o templo de Salomão, talvez eles não voltassem. Então Jeroboão institucionalizou a idolatria como a religião oficial para o povo de Israel. Portanto, meus irmãos, a idolatria era para Israel a raiz de todos os seus males. E juntamente com a idolatria vieram outros graves problemas. Primeiro, a infidelidade, que seria o adultério espiritual de Israel. Não respeitaram ao Senhor, quebrando o pacto de fidelidade. Lembra do pacto entre Deus e Israel lá no Monte Sinai, através de Moisés? Esse pacto estava quebrado quando eles passavam a adorar a outros deuses. Segundo, a apostasia foi um outro mal que a idolatria trouxe. Apostasia é quando o abandono ocorre de forma consciente e não por ignorância. Um terceiro mal que a idolatria também trouxe foi a imoralidade, quando a conduta das pessoas foge à moralidade. E a busca desenfreada pelo prazer é o seu maior objetivo. Isso porque adorar o deus Baal participava desta adoração através de um ritual de prostituição e embriaguez. A idolatria, meus irmãos, de uma forma prática, é servir a uma imagem de um Deus. É a forma mais prática de idolatria. Porém, um conceito ampliado de idolatria, nós poderíamos dizer que tudo aquilo que nós valorizarmos como sagrado, ou valorizarmos acima de Deus, ou no lugar de Deus, passa a ser uma idolatria na nossa vida. Meus irmãos, nada na nossa vida pode ficar acima ou no lugar de nosso Deus.
Meus irmãos, a acusação de Deus contra Israel era a idolatria e todos os males que a idolatria trazia. Porém, o motivo pelo qual o povo caiu, o motivo da queda, era a falta de conhecimento de Deus. Veja a importância do conhecimento dentro do livro de Oséias. Acompanhe na sua tela. A importância do conhecimento em Oséias. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há conhecimento de Deus. Oséias 4:1. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tu rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei. Esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque não conhecem ao Senhor. Oséias 5:4. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha que conselho instrutivo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus irmãos, esta mensagem é tão sublime que ela pode ser aplicada tanto à vida secular como deve ser aplicado à vida cristã. Eu me atrevo a dizer que a maioria dos cristãos só leem a Bíblia na leitura oficial no culto público. Eu me atrevo a dizer que a maioria dos doutrinadores, pastores, pregadores, professores da escola bíblica dominical, que usam a maior parte do tempo da mensagem contando testemunho, é porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém é obrigado a conhecer tudo da Bíblia, mas o conselho registrado em Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não estagne o seu conhecimento, mas cresça na graça e no conhecimento de Deus. Queridos, pouca palavra, pouco amadurecimento cristão. Pouca palavra, pouco avivamento. Pouca palavra, aumenta-se as heresias. Pouca palavra dá lugar a meninices. Pouca palavra dá uma vida cristã sem sustentação e sem base. A igreja deve ser edificada pelo poder da palavra. Jesus disse que quem ouve e pratica a sua palavra será forte no dia da tribulação. Porém, quem ouve e não pratica a sua palavra, quando vir a tempestade vai cair, porque construiu as suas bases sobre a areia. E a Bíblia diz que grande será a sua queda. Meu irmão, nós não devemos ler a Bíblia apenas para dar aula, apenas para pregar. Você deve ler a Bíblia para viver. Quem lê e vive, pregar é uma consequência da vida cristã. Leia a Bíblia para viver debaixo da graça de Deus. Uma segunda perspectiva acerca do conhecimento, que é muito instrutivo para nós, é o seu significado no original hebraico. A palavra conhecimento significa iadar, que seria relacionamento. Olha só que interessante, meu irmão. Muito mais do que conhecer a Bíblia, o Senhor nos convida a ter um relacionamento com o dono da palavra, com o dono da Bíblia. Então, muito mais do que conhecer de ouvir falar, é conhecer tendo um relacionamento com Ele. É isto que significa esta palavra. Para nós alcançarmos um relacionamento com Deus, é precisa a prática de algumas disciplinas espirituais que contribuem para isso. Primeiro, leitura e meditação da palavra é indispensável para um relacionamento com Deus. Tirar um tempo para orar, criar o hábito da oração é indispensável para um relacionamento com Deus.
uma consagração pessoal, separar a mente, os olhos, os ouvidos, o tempo exclusivamente para Deus. Isso ajuda no relacionamento com Deus. Tirar um tempo do seu dia para fazer o bem ao próximo, para ir numa casa, fazer uma visita cristã, fazer uma oração pelos doentes, dar uma oferta, contribuir para a vida de alguém. Isso ajuda na vida cristã. Em último caso, e não menos importante, o jejum é uma arma extraordinária para nos fazer aproximar-se de Deus. Fica a dica para os meus irmãos. Vamos falar agora, meus irmãos, para fechar, sobre o inexplicável amor de Deus. O profeta Oséias chama o povo de Israel exortando-os ao arrependimento. Olha que referência bonita no capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O profeta estava chamando o povo a recomeçar com Deus. Irmãos, o amor do nosso Senhor, ele é inexplicável. Por isso, o profeta Oséias procurou uma forma de tentar nos trazer o entendimento acerca desse amor, comparando com o seu relacionamento com Gomer. O casamento de Oséias foi um casamento fracassado, assim como o casamento de Deus com Israel até aquele momento. Deus foi traído por Israel. Israel quebrou o pacto, a aliança que foi feito lá no Monte Sinai, o casamento entre Israel e Deus. Israel era adúltera, quebrou a sua aliança. Deus então poderia desprezar Israel. Deus poderia abandonar Israel. Deus poderia castigar Israel. Porém, aquele que foi traído, aquele que foi magoado, amou o seu povo e amou até o fim. E ainda lhe faz uma grande declaração de amor. Olha o que está escrito em Oséias capítulo 14, versículo 4. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus passou por cima da traição e decidiu voluntariamente amar ao seu povo Israel. Além de Deus perdoar a Israel, voltando a amá-los, a Bíblia Sagrada ainda diz que Deus lhe promete renová-los novamente e os compara a uma árvore frondosa que ficará linda e cheia de frutos, e as nações viverão à sua sombra. Olha que promessa maravilhosa. Não basta Deus perdoar, mas Deus amou. Não bastou amar, mas ainda decidiu restaurar. Esse é o grande amor de Deus, que é inexplicável de tão grande, mas é real, porque desfrutamos dele a cada dia. Glória ao Espírito Santo por isso. Meus irmãos, antes de nós finalizarmos a nossa videoaula, eu gostaria de fazer aqui um apêndice ao comentário da nossa lição. Nós estamos falando sobre casamento, infidelidade e adultério. Me permita trazer algumas coisas acerca disso à luz da Bíblia Sagrada para a igreja. Queridos, primeiro, acerca de casamento. Não há problema nenhum em casar-se com alguém que tenha vivido uma vida pregressa antes de ser cristão, tenha vivido na prostituição. Se esta pessoa aceitou a Jesus e mudou de vida e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus, logo, não há julgo desigual. Então, o passado da pessoa não é motivo para que alguém não se case com ela. Segundo, quando a Bíblia nos fala acerca de adultério, Deus nunca concordou com a infidelidade, assim como Deus não concorda com a separação. Não é da vontade de Deus.
Entenda, a Bíblia Sagrada diz que por causa da dureza do nosso coração, ele permite, não é da vontade de Deus, por causa da dureza do nosso coração, ele permite a separação no caso de infidelidade, no caso de adultério. Esta é a permissão de Deus, mas a vontade do Senhor é que haja perdão e o casal, juntamente com Deus, procure reatar o seu relacionamento para viver junto, debaixo da bênção de Deus. Nós sabemos que não é fácil, mas esta é a vontade de Deus. Queridos, chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe a Igreja de Deus. A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.